Estamos estudando sobre o reino de Deus. E Mateus capítulo 4. Quem tem a sua Bíblia, vamos abrir e vamos continuar. Mateus 4. Quem está em pé aí e quer sentar, tem um punhado de cadeira vazia aqui. Se a mãe não quer sentar, quer pegar uma cadeira, pega e põe aí nos cantos, aí não tem problema. Mas eu sugiro que você não fique no corredor se você puder sentar. Tá bom? É para o seu próprio bem. Aliás, uma outra coisa para o seu próprio bem, né? Uma pessoa ou duas me falaram durante a semana assim: nossa, o senhor fica repetindo os versículos e repete e fala de novo e patina e não sai. Sabe por que eu não saio? Porque você não aprende seu passado. Aí o que o Espírito vai soprando, aí a gente fala assim umas 15 vezes a mesma coisa. E mesmo falando assim, é perigoso você não aprender. É por isso que a gente vai patinando e ficando e cavando. Aí você pode fazer pergunta, aí você nunca mais esquece do texto. E mesmo fazendo assim, você ainda vai esquecer. É por isso que a gente tem que fazer assim, sabe? Porque Jesus vai falando, vai falando, vai falando. Então se eu correr, passa e você não aprende. Só por isso. Não é porque a gente não tem coisa para falar, não. Podia falar e correr assim e ir embora, explicar uma vez só um trechinho de Mateus 4 na tentação de Jesus, pronto. Semana que vem eu passo para o outro, mas não tem pressa, olha. É para o seu próprio bem. Por isso que a gente não fica patinando, a gente fica ensinando insistentemente. Entendeu, Antônio Neto? Então não reclama não. Tá certo? Olha lá, Saulinho. Saulinho vai ler aqui e nós vamos chegar naquele versículo da semana passada. Vamos ler a partir do 1, aí a gente vai seguindo e para naquele da semana passada. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Isso. Nós fomos até esse versículo desde quando começamos o capítulo 4, correto? Éder, dá uma aqui. Faz um resumo desse negócio. Do 1 até esse. É 1 até? Vamos lá, Éder. Você que é um teólogo aí, vamos lá. Faz um resumo. Do que a gente estudou a semana passada, né? Jesus, por uma própria intenção de Deus, foi levado pelo diabo até o pináculo para ser tentado por ele de várias formas, né? E enquanto o Saulinho lia, eu lembrava da Enilce explicando a situação de Jesus ser tentado. Bom, perdi o que Enilce falou, estava tentando recapitular. A Enilce está aqui? Então Jesus foi tentado, e esse processo de ser tentado por Satanás era para, eu entendo que era para que nós entendêssemos que nós seríamos tentados pelo próprio diabo. E assim como Jesus venceu pela palavra, mesmo vendo nosso inimigo usando a própria palavra, ele usando a palavra de forma correta, ele venceu as ofertas do próprio diabo. Então, o principal ensino que eu tiro daqui é que o inimigo ele chega ao ponto de usar as próprias escrituras para nos tentar, né? Quer seja através de ofertas que não venham de dentro da igreja, quer sejam ofertas que vêm até teoricamente do meio do nosso povo, em que mensagens que aparentemente são bíblicas nos atraem para viver de uma forma que não é bíblica, que não glorifica a Deus. Esse é o meu entendimento. Ótimo. Beleza. Então,
Quem quer complementar ou perguntar alguma coisa sobre isso? Que a gente estudou semana passada. Pináculo do templo, essa questão da transladação de Jesus do deserto, que estava no deserto até Jerusalém. O diabo pôs o mais alto lá do templo, do pináculo, e em carne e osso. A gente tratou muito disso, né? Tinha nada a ver com espírito. Ele não foi espírito lá, porque espírito não. Como Jesus, depois que ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele fala assim: Tomé, pega aqui em mim, põe a mão do meu lado, né? Vê as minhas mãos aqui e tal. Pega em mim, falando dos discípulos, porque espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Então, nesse caso do pináculo, não foi nada assim espiritual, não foi uma tentação espiritual. A tentação do deserto, ela é uma tentação física, é uma tentação de necessidade, como o Saulinho mesmo nos ensinou naquele primeiro versículo lá, quando ele manda que Jesus transforme as pedras em pães. A necessidade, não é? Que não é pecado comer, não é pecado eu cair ou ter um desastre de automóvel e os anjos me protegerem ou não. O pecado está na proposta, no ceder da tentação, no físico. Ter carne e osso não é pecado. Tem seitas, né? O hinduísmo, por exemplo, que é uma seita para nós, ele despreza completamente o físico. É uma das razões pela qual as pessoas que seguem o hinduísmo, ou as nações que seguem o hinduísmo, são assim meio bagunçadas demais, porque eles dão mais valor no espiritual. Eles têm muito medo, por exemplo, o indiano, né? O indiano dá muito valor no físico, e dá valor no espiritual, porque o hinduísmo é muito forte dentro dele. Então ele teme que se ele roubar, na próxima encarnação, ele crê em reencarnação, ele vem faltando uma perna, ou vem um periquito, ou vem uma lagartixa, ou qualquer coisa assim. Isso é uma filosofia hindu, entendeu? Então eles não roubam. Lá na Índia tem muito pouco roubo. Por quê? Porque físico para eles não importa, tá bom? E no caso de Jesus aqui, o físico foi tentado, ele teve fome, e ele foi levado e tentado a provar que era filho de Deus, e porque os anjos iriam sustentar. Ele está descrito. Então, nas duas oportunidades é usada a palavra de Deus, mas nem todo mundo que usa a palavra de Deus usa certo. É por isso que você tem que ter cuidado com as propostas de hoje. Esses tem que você vê em televisão, ou ler, ou revista, ou CD, ou música. Principalmente as músicas, na minha opinião, que mudaram a mente do povo. Aí quando você confronta agora, a pessoa fica com raiva. Acha que você tem raiva dos cantores. Não tem nada disso não. Eu tenho raiva do que eles pregam, e eles estão sendo instrumentos contra o Senhor. Bom, a partir daqui está claro? Vamos para outro versículo? Vamos lá então. Saulinho, vamos lá. 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Isso. Até aqui. Dá uma pinceladinha nisso aí para nós, Saulinho, para a gente abrir uma discussão aqui sobre essa terceira tentação. A primeira dos pães, lembra? Pães. A segunda, do pináculo. Você nunca vai esquecer. Pães, pináculo e poder. Pães, pináculo e poder. Aí você não esquece a sequência das tentações que Jesus teve, Mariluz. Captou a mensagem? Então, captei a vossa mensagem, estimado guru. Vamos lá então, Saulinho. Tem
um detalhe nessa terceira tentação, que não tem as outras duas, que eu achei muito curioso isso aqui, né? Na primeira, o diabo ele oferece, na verdade ele oferece um caminho, dizendo: você não está com fome, companheiro? Então resolve o seu problema mandando que essas pedras se transformem em pães. Ele deu um caminho, uma orientação. No segundo, mais ou menos no mesmo rumo, ele fala assim: vamos aproveitar que você é poderoso e que tem algo escrito na palavra, que falou de como é que o diabo interpreta a palavra, como é que Jesus interpreta, e manda que os anjos te segurem lá embaixo. Mas na terceira, ele começa dizendo assim: tudo isso aqui é meu, e eu vou te dar se você quiser, vírgula. Só que você tem que fazer um negócio. Ok. Tudo isso aqui é meu e eu vou te dar. O que eu acho curioso para nós aqui no terceiro, que não está nas outras duas, é a maneira como ele tem um argumento que vem muito de encontro com a minha natureza e com a sua, que é ter coisas, ganhar coisas, possuir coisas, que está muito vinculado, e vamos recapitular rapidamente, com a noção de necessidade, né? Necessidade, como a gente discutiu um pouco no início do capítulo 4, muitas vezes, muitas delas são criadas. Hoje você tem convicção que você não existe sem um celular. Você criou uma necessidade, a necessidade faz parte de você, e você criou outras necessidades, né? Tem solteiros que criam a necessidade de casar, se você não casar, não vou ser feliz. Família, se não tem filhos, cria uma necessidade fiel de ter filhos. Se eu não tiver filho, eu não vou ser feliz, eu não vou ser completo. Eu vou criando necessidades. Necessidade de carreira, de emprego, de dinheiro, de tudo. A gente cria todo tipo de necessidade possível por causa da nossa natureza de ter coisas. Ter. O diabo sabe disso, irmão. Mas ele sabe disso com muita astúcia. E ele tenta confundir a minha cabeça e a sua sobre a natureza e o caráter de Deus no que tange a ter coisas. Quando eu li isso aqui, hoje pela manhã, eu associei uma palavra que eu ouvi essa semana lá na Jocum. A gente está tendo aula de quebrantamento lá com a professora, já aproveito para fazer propaganda, que vai pregar domingo de uma igreja, a Isabel, que é a minha mentora hoje dentro de Jocum. E ela falava sobre como nós somos, temos a tendência de ver Deus como um garçom. E eu pensei, mas como assim, Deus como um garçom? E ela começou a pensar junto conosco o tipo de oração que a gente faz, o tipo de relação que a gente tem com Deus. E talvez a figura, o personagem, a pessoa mais própria para associar a maneira como a gente se relaciona com Deus é um garçom. Então, Deus, eu estou precisando disso, você pode trazer aqui para mim, por favor? Quando o diabo fala assim, tudo isso é meu, eu vou te dar, na verdade, eu consigo perceber aqui, ele tentando instigar em Jesus isso, vai pedir para Deus também, eu posso te dar as coisas. Você está precisando de alguma coisa? Você quer alguma coisa? O que você quer? O que você pede para Deus? Que tipo de relação que você estabelece com Deus? Aí é interessante, né? A gente não é amigo de garçom, assim, amigo íntimo. O garçom não vai comer na sua casa, jantar. Você não estabelece relação íntima com o garçom. O garçom, ele existe, você nem sabe o nome dele, via de regra. A não ser que você tenha uma índole assim, tudo bem, como é que você chama? Muito obrigado. Mas nem ligado nós somos acostumados a falar com o garçom, porque dentro de nós sentados numa mesa, num determinado contexto, você acredita que você tem que ser servido. Você acredita que alguma coisa tem que chegar na sua mesa de você comer. Alguma coisa que você precisa, e ele pode te dar. Você está sentado, você está com fome, você está numa festa, em tudo. E muitas vezes, irmãos, esse argumento do diabo ele é refinado, porque dentro de nós tem essa tendência. Ser servido, ter as coisas. Eu vou te dar tudo isso. O argumento dele, como os outros, não foi uma coisa aleatória. Ele não foi tirando o fim da cartola dele qualquer coisa. Porque Jesus, como 100% homem, tinha a mesma tendência que eu e você temos de cair nesse pecado, de ter um relacionamento com Deus tão superficial
a ponto de acreditar que Ele veio para nos dar o que Ele tem e o que a gente acredita que precisa, né? Então eu vou te dar. Ou não, você tem que me dar. Estou precisando, estou doente, você tem que me curar. A conta está vermelha, então você tem que me dar o dinheiro. Às vezes a gente não fala assim, você tem que me dar, mas nós nos relacionamos com Deus assim. Então nós cedemos a essa tentação. Nós somos convencidos então que é isso mesmo. Então me dá aí, Jesus. Então nosso relacionamento, nosso devocional, a maneira como a gente vai ler a Bíblia, conteúdo. Só pensa do jeito que você ora. Senhor, me abençoa, eu vou viajar hoje, me guarda meu carro, guarda minha família, abençoe meu emprego. Então me dá, Senhor, me dá, porque tudo é seu, né, Jesus? Então me dá esse negócio aí, eu estou precisando, eu quero, está faltando. Exatamente. Irmãos, não pense você que foi aleatório. Não pense que o argumento ele foi assim, então eu estou indo assim por chute, uma hora vai pegar em Jesus. Não foi nada de chute. Ele escolheu o que foi preciso, e isso é algo que nos pega. E para concluir essa ideia, o que pode ir contra essa perspectiva de um Deus garçom? Existem alguns elementos que a gente poderia considerar aqui, mas eu quero levantar um, para que você vá embora pensando. Pensa comigo. O que pode fazer com que o meu coração e o seu superem esse movimento de acreditar que Deus tem que me dar as coisas, de que eu tenho que ter as coisas, de que Ele vem para me servir? Existe um elemento que pode dissolver isso, e que a Bíblia nos convida a ter todo o tempo. Sabe o que é? Coração de servo. Como? Você tem um coração de servo, de servir a Deus e não. Estamos aproximando, está ficando quente. Vamos lá, deixa eu ouvir mais. Então, um pouco mais. Pensa uma coisa bem específica que vai quebrar quebra essa ideia de Deus garçom. Uma atitude minha. Peraí, eu já ouvi aí, vamos devagar, que eu ouvi essa palavra aí. Submissão. Mais, não. Demora. Não. Fala alto, Paulão. Gratidão. Gratidão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conseguiria orar aí agora no seu lugar assim: Senhor, eu sou grato por tudo que eu sou agora, pelo tanto de dinheiro que eu tenho na minha conta, pela saúde como ela está, como é que está a minha família agora, pela roupa que eu tenho no guarda-roupa? Você tem condições de fazer uma oração de gratidão 100% orgânica, vem de dentro, sem mudar nada? Não precisa responder, eu quero que você pense. Você consegue? Você vai ver que vai ser difícil. Será que você consegue ser grato exatamente com o que você tem hoje, do jeito que está, da maneira como está? Isso é um princípio que me ajuda e te ajuda a desvincular essa noção de Deus como um garçom, como o diabo vem. E é claro, ele se faz esse papel, tudo isso aqui é meu, eu vou te dar e tal, nos colocando num coração grato, mesmo que eu tenha que fazer hemodiálise quantas vezes por semana, Paulo? 3 vezes por semana. Um coração grato assim: Senhor, eu te agradeço. Coração grato. Eu queria que a gente pensasse nisso. Essa proposta do diabo, a gente vai ver que Jesus tem uma resposta, fala de adoração, de interesse de coração, mas eu levanto isso para você. Para mim, quando Jesus fala de adoração aqui no próximo versículo, tem uma intimidade muito ligada com gratidão. Eu te adoro. O que quer dizer para Deus: Senhor, eu sou grato? Então, vou cumprir isso aqui agora. Pensa comigo. O que você está dizendo para Deus assim: Senhor, eu sou grato por tudo que eu tenho hoje, do jeito que está, dessa forma? Gente, eu afirmo a natureza e o caráter de Deus. Assim, você não está massageando o ego de Deus, ou nem sendo falso humilde. Eu não estou dizendo isso. Quando você entende essa dimensão de gratidão, você afirma quem Deus é, independente de circunstância alguma. Você tendo ou não tendo. Você vai para uma outra esfera, não de ter, mas você é grato. Você vai ter Paulo dizendo isso todo o tempo aqui nas cartas que ele escreve no Novo Testamento. Essa dimensão de gratidão que ele tem todo o tempo. A Paula levantou a mão. Saulinho, tem uma coisa também que eu fiquei pensando e achei muito interessante.
versículo anterior, o pastor falou muito da palavra depois. A gente vive uma guerra, carne e espírito. A gente vive essa batalha. Jesus, ele se preparou 40 dias em jejum. Então ele estava fortificado. Ele conhecia a palavra, ele conhecia a vontade do Pai e tem a questão da identidade. Ele sabia quem ele era. Por esse jejum, ele não estava tão vulnerável como a gente é vulnerável, porque a gente não busca, não fortalece esse espírito. Então ele não estava tão vulnerável quanto a gente é. Ele conhecia o Pai. O diabo veio e ofereceu para ele. Quando o diabo ofereceu para ele, Jesus ele não estava soberbo, ele não estava na carne. O diabo tentou ele, acho que as 3 vezes, se não me engano, na concupiscência da carne, nas coisas da carne. Jesus ele não tinha uma mente carnal, ele não estava carnal, ele estava fortalecido, ele estava 40 dias em jejum. Então ele conhecia o Pai, conhecia a vontade do Pai, sabia qual era o propósito dele, a missão dele, ele sabia que ele ia para uma cruz, ele sabia que ele ia ressuscitar o 3º dia e receber uma coroa de glória. Então, esse é a diferença, esse é o negócio. A gente não se fortalece, a gente não conhece a vontade do Pai, a gente não conhece a verdade de Deus para nós. É onde a gente se perde. Nossa, deixa eu responder isso. Estou empolgadíssimo. É onde a gente se perde. Eu estou quase levando. Está muito boa, está muito afiada, né, Paulo? Esse final, tudo que você falou, mas esse final, nós não conhecemos. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente quer as coisas da carne. Certo. Vou pegar didaticamente o que você falou, eu vou pegar mais uma charada para você, para a gente entender. O que era a palavra? Quando a palavra assim, Jesus buscava, ele jejuava, aquilo ali ia. Nós temos uma palavra para expressar quando isso acontece na vida do crente, o que ele começa a ter. A visão. O que é isso? Não, a gente usa uma palavra bem específica nisso. Não, eu estou buscando, eu estou meditando, eu estou jejuando, eu tenho um negócio. O que começa a vir para a minha vida? Constância. Não. Hã? Fala alto, Cris. Revelação. Essa semana eu ouvi, por isso que eu falei para alguém, que eu ouvi um negócio de revelação essa semana. Falei assim, é isso. O que é revelação? A palavra é essa. Não é falar em línguas, rodar, não é trazer um mistério. Não estou falando disso. Não estou falando disso, a palavra não fala disso. Jesus tinha revelado. Paulo fala muito, me veio a revelação. O mistério oculto me veio. Que revelação é essa? Então, o que é revelação? Eu tenho um conceito que você nunca mais esquecer. Revelação é a verdade entrando dentro de você. Revelação é a palavra aplicada. Então, tudo que você me descreveu aqui foi porque Jesus tinha uma revelação. Ele buscou, ele era homem, 100% homem. Ele buscou uma revelação. O que ele buscou? A verdade entrando dentro de mim. Quando eu busco a verdade entrando dentro de mim, eu não vou fazer de Deus um garçom, eu não vou priorizar as minhas necessidades, mas eu consigo habitar com o coração grato hoje. Eu consigo ter um relacionamento com Deus a despeito de qualquer circunstância. Não estou dizendo que eu não vou sofrer, eu não vou ter crise, não é isso que eu estou falando. Mas muda a dimensão, eu vivo numa outra dimensão, porque a verdade ela entra. E aí nós falamos disso semana passada, Hebreus 4:12. Perfeito. A palavra de Deus viva e eficaz, como a mensagem fala assim, ela é um bisturi. Ela vem, ela entra. A palavra, a revelação, é quando isso aqui sai na letra. Eu lembro dos meus professores no seminário. São as pessoas que professam a Jesus que eu jamais gostaria de seguir, a maioria deles. Porque sabiam muito da letra, mas não tinham uma revelação. A palavra não estava dentro delas. Então, sabia de teologia, sabia tudo sobre pecado, sobre salvação, tinha todas as teorias, sabia a Bíblia, sabia todo de grego, de hebraico e tal, mas era tão interessante não ver que não tinha verdade dentro. A revelação, irmãos, ela não é exclusiva para teólogos, não é exclusiva para mim, não é exclusiva para quem faz faculdade ou para quem. Não. Ela está disponível para quem quer que a verdade entre. Você vê que a verdade entra? Isso é revelação. A verdade ela entra. Gente, responde para mim. O que acontece quando a verdade entra? Na palavra já adiantou tudo, foi o que Jesus fez. Você vê que Jesus é a verdade dentro. Você muda, você transforma. As suas prioridades mudam.
A sua maneira de relacionar com Deus muda, mesmo que você tenha fome e padeça, crises vão acontecer no caminho, você tem que voltar de novo, uma nova revelação tem que chegar até você, ou seja, vai ter dias que você vai precisar, Senhor, a verdade aqui nessa área está faltando. Eu não estou conseguindo acessar a verdade, então entra a verdade. Eu me coloco à disposição, essa verdade entra. E aí, para mim, a principal coisa que vai mudar é a minha relação com a natureza e com o caráter de Deus. Eu começo a parar de fazer de Deus uma figura, um objeto ou um personagem que vai atender a uma necessidade que eu tenho e permito que essa natureza e caráter dele entre e faça a diferença. Ninguém. Joia, ficou claro aí essa primeira parte do versículo? Está muito claro, né? A propósito do diálogo, a intimidade com Deus, que você se fortalece, que a tentação foi uma tentação na carne e ele venceu como homem. Ficou claro isso? E que você e eu podemos vencer também. A gente fica titubeando, eu e você muitas vezes, mas nós temos condição de vencer. Está entendendo, Isabel? Sim ou não? Tá bom. Então vamos para outra palavra aqui, que eu destaquei aqui interessante, que é levou-o. O diabo, Marcelo, levou Jesus. Né? Quem é que levou Jesus, Marcelo, para o deserto? Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Deus, exatamente. Agora, quando você está na vontade de Deus, outro dia eu ouvi uma palavra, eu gravei isso, eu estou começando a usar ela mais um pouco, e eu não sei até quando ela vai ficar muito forte para eu ensinar vocês sobre isso. Você e eu não temos débito com Deus, e nem crédito. Não é igual uma conta bancária, Frank, que você deposita. Eu depositei uma semana de oração, agora eu tenho crédito. Eu posso ficar mais uma semana sem orar e começo na outra. Não existe isso. E nem débito. Quando você deixou de orar e você está em falta com Deus, e aí Deus não vai falar com você. Ele está te buscando sempre, buscando a mim sempre, e dando outra oportunidade, Alex. Cada vez. Deus não fica com raivinha da gente, não. As consequências da vida, eu sou muito assim natural para pensar isso, eu gosto disso. A consequência natural é da própria escolha. Por exemplo, o menininho que está nos seus braços, como é que ele chama? Felipe. Ele é seu neto, né, Patrícia? Neto do Alessandro. Ele é filho de quem mesmo? Da Romila e do Juninho. Como é que é o primeiro nome do Juninho? Juvenil, eu sempre esqueço, né? É Juvenil com J-O ou J-U? J-O, tá certo. Esse menininho aí, ele precisa ser cuidado. Se ele cagar, e ele caga muito, né? O seu também, quando era pequenininho, o meu também. Ah lá, hoje não caga mais na calça porque ele virou gente. Gente grande, mas antes era... Então, menino pequeno. O que você faz com o menino pequeno? Você tem que limpar o Matias. Senão ele assa. Dá ferida, dá bicho. Fica catingando. Fica inconveniente. Mas ele é pequenininho. Aí ele vai crescendo, ele vai aprender a comer sozinho. Você vai ensinar a limpar, lavar, etc. Passar desodorante, tomar banho, passar shampoo. É assim. Não é assim? Então Deus, como Pai, não fica com raivinha porque a gente cagou na calça, não. Mas Ele vai ensinando que você precisa limpar direito. Então Ele leva a gente para um nível de vida em que você escolhe. Essa palavra é muito boa ultimamente. Então, não tem débito e crédito assim, eu estou com medo de Deus agora, o que Deus vai fazer? Não vai fazer nada. Naturalmente as coisas vão acontecer. Enquanto o Espírito leva você e a mim para situações diversas, dentro dessas situações, o diabo pode fazer coisas também. Está entendendo, Ana Solange? A senhora não está imune ao capeta, não.
Ele vai tentar a senhora, o seu João. Ele vai tentar machucar, mas quanto mais você chega perto de Deus, mais você tem a oportunidade de vencer. Como Jesus venceu na carne, na escolha como ser humano. Você escolhe e pode mudar, e pode melhorar. Então o que o diabo fez aqui na primeira palavra desse versículo, versículo 9 aí? No versículo 8, levou o diabo. É o diabo que levou para o alto de um monte, o traslador de novo, do pináculo do templo, levou-o a um alto monte, mamãe. Então o diabo tem muita força, tem poder em algumas áreas sim, e Deus nem mexe com ele, porque é uma coisa tão natural para o mundo, até que ele venha, que ele vai querer interferir. Então eu como pai, você como mãe e tal, tem que cuidar da Alice, vocês, para não machucar, para não chutar o tripé, para não cair de cara, para não ralar, para não ficar atrás de um carro que está dando ré. Mas vai crescendo, você vai aprendendo as coisas. Aí você já vai ficando esperto. Aí o diabo tem que achar outra área em que ele vai te tentar. Porque naquela de cagar na calça você não vai mais, porque você já é grande. Jesus, nesse caso, voltando ao que você analisou, ele foi. Ele podia dizer, não vou para o monte, não vai me levar. Não, está repreendido em nome de Jesus. Já viu esse jargão evangélico aí? Isso não adianta para quase nada. Pôr um plástico no carro e ultrapassar o sinal vermelho. Propriedade de Jesus. Tem uns bagaços aí, propriedade de Jesus, que Deus me livre. Eu acho que Jesus não quer aquilo lá não. Um pneu careca, trem mal feito, o cara tudo fumaçado e tal. Por descuido da pessoa até, não cuida. Rapaz, eu vou te falar uma coisa aqui, abrindo parênteses. Não é porque você é rico ou pobre que você prospera, não. É porque você administra mal o seu dinheiro. O dinheiro que Deus te dá. Entendeu? Ai, tadinho, ele é pobre, não dá conta. Deus dá tudo. Dá para Jocum que não tem dinheiro. Faz cômodo, põe não sei o que, e faz casa do hóspede e tal, e come moída com batata, e no outro dia batata com moída, e pronto, vai variando assim. É assim a vida. Não é porque você está ganhando mal não, é porque você desperdiça seu dinheiro. Fica se entusiasmado com a semijoia que a irmã vem e vende no meio do povo aí. Nossa, aí compra 150 e fica endividado no outro mês. Não é culpa de Deus não, querido. É porque você não arruma o seu dinheiro direito. O seu tempo, ela não tem tempo. Tem sim. Você quer relaxar no seu tempo. A culpa não é do diabo. Agora ele te leva a desperdiçar o seu tempo, a desperdiçar o seu dinheiro. E você cai na armadilha. Você pode ganhar um salário mínimo. A Nilson às vezes pergunta para mim, não é possível, não ganha um salário mínimo, 2. Como é que vive? Eu falei, porque não tem o padrão de vida que eu e você temos. Né, mamãe? Quando a senhora perdeu o papai, a senhora não sabia fazer nada. Sabia fazer unha das irmãs, da avó, da vovó Mina, sei lá o quê. Aí a senhora um espírita, um cara espírita, lá de Tuiutaba, chamado Toninho Baduí, né, mamãe? Era um dos maiores espiritualistas espírita, porque era de dentro de casa, da casa da minha avó, por isso que a minha família é espírita, famosa de Tuiutaba, criando esses três assim. Papai faleceu, mamãe estava com 23 anos, vinha 4 filhos, mamãe era uma tripa. Aquela tripinha, aquele microfone andando assim, né? Era aquela magrezinha, aquele frágil e tal, mas tinha personalidade boa e decidida pelos filhos, 23 anos. Não afinou da vida não. Aí o Toninho Baduí chegou um dia lá, um espírita, que ajudou a mamãe. Falou assim, ela dentro do quarto ali, depressão, naquele tempo tinha psicólogo, tinha esse trem não. Tinha que ir no peito, arrancar tudo na enxada da mão. Tinha nada de né? Tá depressiva, a mulher está precisando trabalhar e lavar mais roupa, né? Para sair da depressão. Isso, igual o Caio Fábio fala, viu? Lá na beira do Amazonas, lá naqueles rios lá, naquelas perebas lá e tal,
Ele nunca viu uma mulher com depressão lá. Não tem depressão não. Ele não tem tempo de ficar com depressão. Entendeu? Assim vai, esse é outro assunto. Aí é o seguinte, aí a mamãe, eu estou em Baduí, e ela lá no quarto, moada, escura. Ai, meu sim. O Toninho falou assim, o que você sabe fazer? Não sei fazer nada. Aí a minha tia filhinha, que era espírita também, falou assim, ela sabe fazer unha. Então, você vai fazer unha. Você vai começar lá em casa. Vai fazer da minha mãe e da minha irmã. Eles eram ricos. Família Baduí, da fazendeira lá, da melhor manteiga do planeta, lá tudo, né? Chama fazendeira. E aí é o seguinte, mamãe foi e começou a fazer unha. Eu estou aqui hoje, irmão. Quando eu fui para o seminário, pobre, tinha dinheiro não, igual o Elber tem lá em Tatuí. Pensão, pagando, dando lanche, tinha nada disso não, Alice. Aí mamãe, quem faz? Manicure. Como é que eu posso ajudar meu filho? Porque o presbitério pagou só o seminário. Como é que pode ajudar? Eu vou vender Natura. Começou a vender Natura para os clientes. E me ajudou muito lá. E foi na minha formatura. E ficou lá uns 15 dias em Recife cozinhando o seminário, meio seminário. Não tem essa não. Às vezes o diabo está dentro da situação, tentando você para uma situação que Deus levou você, para você crescer. E não reclamar, estou com depressão. Não estou contra psicólogo, não, você entende, né? Hoje em dia você tem um psicólogo, você pode procurar e ele pode te ajudar, mas não fica dependendo. Para com isso. Vamos para frente, você tem o espírito. Então o diabo levou dentro de uma situação em que o espírito tinha levado. E eles se misturam. Deus e o diabo. Na sua vida e na minha. Isso não é heresia não. Está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, justo, temente a Deus. Olha que beleza meu servo Jó. É claro, né, Senhor? Ou você acha que Jesus chegou assim, o diabo chegou na frente dele, ô Deus, e aí? Tá aí? Não, o cara chega de joelho, com o cara no chão. Aí Deus fala, tá vendo? Aí, posso falar um negocinho? Pode. O negócio é o seguinte, é claro, o senhor é cabeça baixa, igual um minhoquinho. O senhor, claro, abençoa ele lá, não levanta a voz com Deus não. Mas ele fala com Deus. Ele se apresenta diante de Deus. Está vendo, fulano? Assim. Então pode ir. Aí dentro da situação que Deus estava com Jó, o diabo o leva àquela situação toda. Então em nome de Jesus, e tudo isso que o Saulinho falou, que a Paula falou, que o Éder falou, que todo mundo aqui falou, não fica reclamando da vida não. Para de reclamar. Você vai vencer, viu, Mariluz? O Raulzinho, eu acho que vai casar comigo. Parece que a tendência é essa. Né? Vamos ver, então. Cada dia vai melhorar mais. Virou um homem de Deus. Essa moça aqui, se ela continuar no caminho, você vai chegar lá na frente, assim, velhinha, já vai minha mãe. Eu venci, graças a Deus. Entendeu? Então para de reclamar, qualquer um aqui, né? Se você quiser uma lição de vida, você conversa com aquela senhora lá. Aliás, nós viemos de dupla sertaneja hoje, não, mamãe? Né? Saulinho também e a Andréia também, né? Quarteto em si. Então pergunta, né? Está desanimado da vida? Conversa com a minha mãe. Ela vai te dar um ânimo. Né, Vera? Você que também é desse time que venceu sozinha, né? Algumas de marido presente, outras de marido ausente e algumas de marido morto, ou vice-versa. Então, meu bem, a sua vida é uma bênção, viu? É uma bênção. Então aproveita a sua vida e para de reclamar. Tá bom? Vamos para frente? Nós temos ainda 10 minutinhos aqui. Vamos lá, Saulinho? Leia aqui, por favor. Levou. Ficou claro? Levou o diabo aí? O diabo pôs ele lá em cima de um monte que já não sabe qual que é. E aí, o que acontece? Levou.
levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos deste mundo, ou os reinos do mundo e a glória deles. Isso. O que você acha disso? Emerson, o que você acha disso? O que você acha? Ele fala assim: levou um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória. Isso aí é um massageador da vaidade para a pessoa. Imagina, glória, poder, essas coisas tudo vai massagear o ego, né? O que você acha desse mostrou-lhe toda a glória do mundo? Mas o diabo, ele tem jeito de fazer isso, será? Tem feito. Oi? Eu ia fazer essa pergunta. Então. O mundo não é de Deus? Pois Mas é. ele que fez. Vamos lá. Vamos lá. Deixa o Emerson responder para a senhora. Vamos lá. É porque, assim, até onde eu penso, porque Deus entregou ao diabo as coisas da terra. E ele estava usando essas coisas que Deus deixou para ele, para ganhar, né? Então, o que eu acho disso aqui é que o diabo estava usando porque ele acha que é dele. Vamos começar. Valeu. Obrigado pela participação. Vamos responder aqui vocês. A hora que ela falou assim, não, mas o mundo não é de Deus. Aí fica essas três assim. Mas é bom, né? É para a gente esclarecer, né? Fala assim, esses três, né? Mas não sabe responder também não, né? Então vamos lá, dona Solange. Já vai falar Conceição de novo. Né? É Solange, né? O mundo não é de Deus. Pensa um pouquinho. Vamos ver essa afirmação da dona Solange. Vamos ver biblicamente o que significa. O Reginaldo é um cara concentrado. Dá para o Reginaldo lá. Vamos lá. O mundo não é de Deus. Vamos lá, Reginaldo. Fala para nós do mundo aí. Deus criou o mundo, criou tudo. Porém, igual fala em João 12, todos aqueles que o aceitaram e o receberam, eles são chamados filhos de Deus. Não quer dizer que todas as pessoas pertencem e são dele, realmente. Então, porque são criaturas e os filhos. E Aí quando, existe separação. e quando se fala assim, dona Solange e todos aqui, e quando se fala assim, não ameis o mundo, Nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o mundo, que mundo é de Deus? Responde, que mundo que é de Deus? Se eu não posso amar o mundo? a carne, nesse caso aí. Como é que é? A criação é de Deus. A criação é de sim, Deus. a carne. Então presta atenção. Deus, dona Solange e todo mundo aqui. Deus é dono de tudo e de todos? Sim ou não? Sim. Não, convicção, sim ou não? Sim. Deus é soberano sobre tudo e todos? Sim. Agora, nos detalhes, lembra que o Espírito Santo fez o que com Jesus por deserto? Levou. E o diabo agora fez o que? Levou. Dentro da soberania de Deus total, tanto o homem e o diabo, eles têm as suas ações no mundo. Então, dona Solange, a senhora está certa em dizer que o mundo, o salmista também diz, o mundo e tudo que nele há pertence ao Senhor. Mas você foi no ponto certo junto com a Alissa, que é a criação e tudo que você vê. Mas tem as atuações do homem e do Satanás dentro desse mundo. Quando Satanás o leva para o pináculo, Antônio Neto, dá um microfone para ele. O que o diabo faz com Jesus aqui? Ele faz o que para ele? O que o diabo faz? Lê o versículo aí, por favor. Então, o diabo... Versículo 8, né? 8, vai, Antônio Neto. Depois o diabo levou um monte muito alto
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Tá, o que o diabo fez com ele? Primeiro levou, e depois o quê? Estimulou, cortejou, Ele levou, ele mostrou. gerou um desejo, que Isso. gerou um desejo sobre Deus. Aí, quem que é que falou da concupiscência? Foi você? Lembra, Salminho? Você falou. A concupiscência dos olhos. O desejo exagerado dos olhos. O que os olhos não veem, o coração não sente. Um ditado bom. Pastor, Fala, meu filho. 1 João 15, até o 7 dá essa resposta aí. Então lê para nós nessa voz aí de militar que você tem. Vai, fica em pé aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Isso, dona Solange. Mundo, mentalidade não é de Deus. Mundo, criação é de Deus. Mundo, mentalidade não é de Deus. A mentalidade do mundo facebookística não é de Deus. Você pode usar para Deus, dando uma notícia boa de um nascimento, pondo uma foto legal, mas a gordinha que fica magrinha na foto é do mundo, porque ela está fingindo. Eu estou falando sério. A gente ri assim, mas isso é seríssimo. A maioria, sabe qual é a foto que você está descabelada lá, uma foto que você está com um avental lá na cozinha? Você põe? Não põe. Você põe, você está bonitinho, o lábiozinho todo vermelhinho, vontade de beijar. Dá aí para Ana Paula. Então, a gente é criatura, né? Mas quando a gente recebe Rapidinho, que Jesus, estamos acabando. a gente deixa de ser criatura e passa a ser filho. Quando você Por recebe, ser com Cristo. todos são filhos de Deus por criação. Todos. O Toninho Baduí, maior espírito lá que ajudou a mamãe lá. Eu nem sei se já morreu. Já morreu, não? Está vivo ainda? Um dia que se eu encontrar com ele, eu quero até conversar com ele sobre isso que ele falou para a senhora. Não é? É um cara hoje deve estar velhinho, cabeça branquinha e tal, etc. Mas ajudou muito minha mãe. Ele é espírita na sua religião. Mas eu não posso passar além disso. Porque Deus o criou. O criou do jeito que ele é. E Deus fala com ele do jeito que ele quiser. Então presta atenção. O que é pecado, Mariela? É a mentalidade. Isso é pecado. Isso é mundo, mundanismo, carne, carnalidade. Agora, a criação, a soberania. E o diabo faz o quê? Mostra a glória do poder do homem. Não é? Fala, Reginaldo, para encerrar. Cadê o microfone? Dá para o Reginaldo lá, por favor. Só complementando, em Coríntios fala que onde que ocorre realmente a batalha? É justamente na nossa mente. Sofismas e tudo mais. Isso, soberbo, altivez, já aqui, ó. Tudo na nossa mente. Encerrando, Rodrigo, pra você ficar feliz. Pra você ficar feliz e com água na boca também. Você gosta da galinhada da Dona Eleusa? Eu também. Então presta atenção. Comer a galinhada da Dona Eleusa é uma delícia e Deus se agrada também, porque Deus fez todas as coisas para ela, fez a galinha, fez o arroz, fez sal, fez tudo para ela, com o talento que Deus deu a ela, fazer galinhada para nós. Mais importante, trouxe ela ao mundo, né? Faz o quê? Mais importante, trouxe ela ao mundo. Trouxe ela ao mundo para fazer. Exatamente. Agora, presta atenção. Quando a pessoa come e passa do limite, fala assim, ai, comi demais. Para que você comeu demais, então? Come de menos. Aí já é mundo. Então você pode comer legal, não, tá bom, já tá legal. É isso aí.